Olá pessoal, meu nome é Thiago, sou aluno de Engenharia Mecânica da UFCG e faço parte do grupo de pesquisa NAF. Essa é a aula de número 2 do nosso curso introdutório à análise por elementos finitos, as famosas simulações, e na aula de hoje nós vamos relembrar, revisar alguns conceitos básicos sobre a mecânica dos materiais, que são conceitos muito importantes na hora de fazer alguma análise de algum elemento ou estrutura. Para começar devagar, vamos lembrar o que é força, certo? A maioria já deve saber o que é, mas como temos pessoas do ensino médio assistindo também, vale a pena relembrar. Então, a força ela é um dos conceitos mais básicos e importantes no estudo e na análise de materiais, componentes mecânicos e estruturas, porque a partir disso nós vamos entender o que são tensões, que vamos falar mais para frente, e como elas podem agir em algum corpo. Então, a força, o que é a força? Ela é a ação de um corpo sobre outro, certo? Normalmente elas atuam em pares, com a mesma intensidade, mesmo valor e direções opostas. Essas forças elas podem resultar do contato físico direto entre dois corpos ou não necessariamente precisa ser direto. Vou dar um exemplo, eu estou sentado aqui agora na minha cadeira, então eu tenho uma força-peso me puxando para baixo, que é a ação do meu peso, junto com a aceleração da gravidade. Vamos dizer que eu peso 80 kg, então eu tenho 800 newtons de força me puxando para baixo. Ao mesmo tempo, a minha cadeira está me impedindo de descer, então ela tem uma força normal, que a gente chama essa de uma força normal, de 800 newtons me empurrando para cima. Isso seria um contato direto, contato físico direto. A força que não exige o contato físico direto, mas como foi o que eu acabei de falar, a gravidade, a ação da gravidade, a força gravitacional, que eu não estou em contato físico direto com ela, está me puxando para baixo. Então essa é a relação que eu posso ter, o resultado de forças entre dois corpos. Como tem um exemplo aqui do carro, para facilitar também visualizar, nós representamos as forças por vetores, essas linhas, certo? Temos a força-peso, o carro ele está inclinado, certo? Esse carro aqui está inclinado. Você tem a força-peso, que foi a que eu mencionei agora, a mesma que eu mencionei a mim, se refere a esse carro também. Você tem uma força-peso indo para baixo, certo? Junto com a ação da gravidade, e você tem a força normal. A força normal está inclinada porque ela é uma força perpendicular à superfície de contato. Então, eu tenho aqui uma superfície, ela é perpendicular, ela faz um ângulo de 90 graus com essa superfície. Então, ela sempre vai estar apontando perpendicularmente à superfície. Eu tenho um exemplo de algumas forças que a gente vai trabalhar isso mais para frente, só para vocês terem algumas noções. Dependendo de como essas forças são aplicadas, nós temos diferentes tipos de comportamentos. Então, nesse primeiro bloquinho, nós temos duas forças empurrando, apontando para o centro do bloco, desse bloco. Nós temos duas forças apontando para o centro dele. Isso indica compressão. Então, temos duas forças empurrando o bloco, amassando o bloco. Isso é dado por compressão. O oposto disso é a tração, é a questão de tração. Então eu vou puxar o material, vou esticar ele e isso se determina por tração, certo? Além dessas forças, nós temos muitas outras que eu posso citar para vocês também, que umas a gente também vai abordar mais para frente, mas por exemplo nós temos a força o esforço de flexão. Então imagina que eu tenho uma barra, que minha mão é uma barra, uma viga, alguma coisa assim. Você tem uma força sendo aplicada no meio, ela está sendo apoiada na parede, certo? O meu pulso é a parede e tem uma força aplicada no centro dela para baixo. Então ela vai flexionar, ela vai descer assim. Isso também é um tipo de esforço e existem muitos outros esforços. Para começar, como que a gente faz a análise dessas forças propriamente dito? A gente faz a gente utiliza da teoria dos equilíbrios dos corpos rígidos, certo? O que é que acontece aqui? A gente se fundamenta nos princípios da estática, que basicamente fala que a gente assume que as estruturas elas são indeformáveis, elas não deformam, elas são aquelas estruturas fixas que não vão deformar e só estão sofrendo aquele esforço, certo? Para um corpo, para que o corpo esteja em equilíbrio,
todas as forças que estão acontecendo ali, todas as forças externas e os momentos de força devem ser igual a zero. Toda a somatória das forças deve ser igual a zero. E como que a gente faz isso? Eu peguei esse exemplo, nós temos uma viga e temos um bloco apoiado mais ou menos quase no centro dela, um bloco de 900 kg. Como que isso funciona? Como que a gente faz essa análise? Eu trouxe aqui esse exemplo dessa viga com um peso puxando para baixo de 900 kg, esse bloco. E essa viga está apoiada em um rolete aqui na direita e um pino aqui na esquerda, certo? E a partir disso, você ignora toda essa historinha, esses pinos, esses roletes e esse bloco. Você vai simplificar para fazer uma análise mais fácil. Então você vai fazer um diagrama de corpo livre e você vai isolar a estrutura dos seus componentes, certo? Então aqui eu tenho só a viga, apenas a viga, com a força-peso do bloco agindo para baixo da mesma forma. E nós temos a força normal que está segurando essa viga no ponto A, que é o pino, e no ponto B, que é o rolete. Ela está encostada, então tem uma força segurando ele para cima. O somatório dessas forças, tanto em X quanto em Y, deve ser igual a zero. Então eu tenho a força agindo em A, Y, que é para cima, BY, que também é para cima, e F, que é para baixo. Então eu vou somar AY mais BY menos F. Por quê? Por que menos? Porque ela está apontando para baixo, no sentido contrário. Então o somatório dessas forças deve ser igual a zero. O mesmo vale para as forças em X e para os momentos, quando se for calcular os momentos. O que é o momento? O momento, matematicamente, é a força vezes a distância que está sendo aplicada àquela força, certo? Então, para uma mesma força que eu estou aplicando, quanto maior a distância, maior o momento, certo? É isso que quer dizer o momento. E a partir disso eu não vou entrar em tantos detalhes, porque o foco não é fazer essas questões matemáticas, né? É mais passar a ideia dos conceitos para vocês. Porém, o que é que acontece? Na vida real, você não consegue, em muitos casos, assumir que aquelas estruturas são indeformáveis. Isso é praticamente impossível na realidade. Então, todos os corpos que você vai analisar, eles são deformáveis. Eu vou dar o exemplo da mesma viga que eu colocar aqui, que eu coloquei, mencionei anteriormente. Se eu tenho um peso puxando para baixo, foi o exemplo que eu falei lá no início da questão de força. Vai haver uma flexão, certo? Tem uma grande chance de haver flexão. Mas aí a gente vai calcular para que essa viga suporte esse peso para não flexionar. É isso que a gente vai fazer. Então, para solucionar esses casos que a gente não consegue assumir que a estrutura ela é rígida, essas equações de equilíbrio elas devem ser complementadas com as relações que envolvem as deformações de material, seja por definição do material, pelas características do material, pela composição química, pelo arranjo químico, arranjo atômico e pela própria geometria do material, daquela estrutura. Então, tentando sempre levar em consideração o fato de que essas estruturas vão deformar e elas têm tensões internas. O que são essas tensões internas? São tensões que normalmente vão tender a se opor ao movimento. Então, por exemplo, eu tenho uma flexão acontecendo dentro do material microscopicamente, eu tenho forças que estão tentando se opor a esse movimento, tentando não flexionar. Sempre? Bom, existem vários tipos de tensões. Vamos trazer as principais delas, que são as mais comuns, para vocês pegarem o conceito. Nós temos a tensão normal, que representamos ela por sigma. Essa letrinha é o sigma minúsculo, certo? E o que é a força normal? Ela é a intensidade, a força normal. O que é a tensão normal? Ela é a intensidade da força por unidade de área. Tensão é diferente de força, certo? Força é aquele vetorzinho que eu mostrei lá anteriormente para vocês, que mostra o valor da força aplicada. É aquilo. Tensão é diferente, ela é a força dividida pela área. Então ela depende da área na qual a força está sendo aplicada. Vou dar um exemplo para vocês. O seguinte: imagine
que duas pessoas pisaram no seu pé, certo? Uma no pé esquerdo e outra no pé direito. Uma pessoa de 60 quilos pisa no seu pé com um tênis de corrida. A outra pessoa, de também 60 quilos, com o mesmo peso, pisa no seu pé com um salto alto. Você concorda comigo que a do salto alto vai doer muito mais? Com a ponta do salto alto vai doer muito mais do que um tênis de corrida. Por quê? Porque isso é atenção. É a atenção sendo aplicada. O que é que acontece? Pelo fato do tênis de corrida, não só por ele ter uma boa espuma, por ele ter um bom amortecimento, além disso, ele tem uma grande área de superfície. A área de contato com o nosso pé e esse tênis é muito maior do que a do salto alto. Então toda a força ela vai ser distribuída por toda essa areazinha pintada aqui de azul, esse do tênis. Toda a sola do tênis vai ter a força distribuída. Então a força em um determinado ponto vai ser bem menor do que a do salto alto. Porque no salto alto, todo os 60 kg de peso, os 600 newtons de força, vai ser aplicado num único ponto. Então a tensão vai ser muito alta, por isso que dói mais. Certo? Isso é a tensão. Ela depende da área na qual a força está sendo aplicada. Certo? Do lado esquerdo, a gente tem, eu coloquei que F é igual a P, essa é a força axial, certo? Botei F igual a P porque em várias literaturas, em livros diferentes, você vai encontrar aqui força como F representada por F ou força representada por P. Mas no final é a mesma coisa. Nós temos a área de seção transversal, A, e a tensão normal. A tensão, como eu acabei de explicar para vocês, eu disse o que é, e essa área de seção transversal o que é. Ela é esse quadradinho aqui, em roxo, certo? Não necessariamente ela precisa ficar aqui no meio, foi só uma forma de representar, mas ela também é só para representar que é a área do quadrado, neste caso desse bloco, é o quadrado. Então, na fórmula, se você for aplicar essa força sobre o lado vezes o lado, já que é um quadrado, a base das alturas. Então, a partir disso eu consigo ter a tensão. Eu quero que vocês guardem esse conceito de seção transversal, porque isso vai ser importante. Você tem a seção transversal e a tensão normal, ela age de forma perpendicular a ela, certo? Ou seja, você tem aqui a seção transversal e perpendicularmente o vetor da força, da tensão, da força, está a 90 graus dessa área. Então ela vai estar apontando para cima, como está aqui a força P. Imagine que esse quadradinho A, ele está aqui em cima. O que você vai fazer? Ele está perpendicular. Essa é a tensão normal. Por que isso é importante? Porque nós temos a tensão de cisalhamento, que representamos ela por essa letrinha tal. O nome dessa letrinha é letra tal. Você olha para a fórmula, é a mesma fórmula. F sobre A, força sobre a área. Então por que é diferente? Justamente de como essa força está sendo aplicada, da direção dessa força. Na tensão normal, essa força está sendo perpendicular à área de seção transversal. No cisalhamento não. O cisalhamento ele age paralelamente à superfície do material, à seção transversal, certo? Então, ao invés do cisalhamento estar apontando essa seta, está apontando para cima, ela está apontando para as laterais, aqui, para a direita e para a esquerda, certo? Isso vai gerar o quê? Isso vai gerar um esforço que vai tender a cortar o material ou fazer ele escorregar sobre si mesmo. Como assim? Como assim escorregar sobre si mesmo? Imagina que você está jogando baralho, você está jogando na mesa, você bota os baralhos em cima da mesa. Está lá o bolinho bem bonitinho e você põe sua mão sobre ele. Imagine que a última carta está fixada, certo? Então você empurra o baralho, a carta de cima para frente. Você concorda que todas as cartas elas vão deslizar uma sobre a outra e vão cair? É isso que é o cisalhamento. Há um corte ali no baralho, um corte, que faz com que as cartas deslizem. É isso que acontece na tensão por cisalhamento. Certo? Deixa eu dar outro exemplo para vocês. A parte de cortar ou cortar. Acredito que você sabe o que é uma tesoura.
e saiba qual é a função dela. O que a tesoura faz? Ela corta. Uau! Calma. Você já parou para pensar como ela funciona? Eu tenho certeza que não. Não, ninguém é doido para saber. Mas vou explicar para vocês como é que funciona. A tesoura são duas lâminas extremamente próximas, muito próximas uma da outra, na qual elas se movimentam. Uma vai para cima e a outra vai para baixo. Ela faz esse movimento. Certo? Essa é a tesoura. Por que ela corta o papel? Como que ela corta o papel? Ela corta o papel por cisalhamento. Olha isso, por cisalhamento. Por quê? As lâminas, ela tá empurrando, uma está empurrando o papel para baixo e a outra está empurrando o papel para cima. Então o que é que vai acontecer com o papel? Ele vai escorregar um sobre o outro. Uma superfície do papel vai escorregar sobre ela mesma. E o papel corta por cisalhamento. É assim que funciona. No exemplo mais técnico de engenharia, nós temos aqui um padrão, que é um parafuso. Certo? Um parafuso, nessa visão aqui, né, é um corte, é uma vista com corte. Certo? Você está vendo a parte de dentro das chapas. E tem uma conexão com um parafuso. E esse parafuso está cisalhando. Por que ele está sob esforço de cisalhamento? Porque você tem duas chapas, uma está sendo tracionada para a direita e outra para a esquerda. Isso vai tender, como está aqui nessa imagem, uma para a direita e uma para a esquerda, a chapa A está indo para a direita, a chapa B está indo para a esquerda. Isso vai fazer com que o parafuso tenda a cisalhar, tenda a se cortar. Então ele quebra no meio e cisalha. Esse é o cisalhamento. Vamos para a EPT. Você olha para essa imagem do bloco, caraca, muito feio, muita seta. Calma. Não vou entrar tão a fundo sobre aqui, mas para vocês entenderem, isso aqui não é tão difícil quanto parece. Certo? Foi só uma forma de representar, a melhor forma que eu consegui representar isso daqui. O que é EPT? O estado plano de tensão. Certo? O estado plano de tensão ela ocorre quando um material é submetido a tensões em apenas duas direções principais. A tensão, ela não é como uma força, ela não é um vetor, ela não é só uma seta, um vetor que indica seu sentido, certo? Ela descreve o estado mecânico do material no ponto específico. Então, ela varia de ponto para ponto. Então, eu tenho esse pontinho Q, aqui nesse ponto Q, que está representado aqui, eu tenho vários tipos de tensões diferentes, em sentidos diferentes. Da mesma forma em toda a estrutura dessa viga, dessa parte de uma viga. Cada ponto dela tem um esforço, uma tensão diferente, em direções diferentes. Por que isso acontece? Se todo elemento que a gente vai estudar é um elemento 3D, então eu tenho x, y e z. Porque, dependendo da orientação angular dessa estrutura, a tensão de cisalhamento torna-se zero. Então, a partir disso, eu consigo fazer a análise, consigo estimar a tensão normal máxima, as tensões normais máximas e mínimas absolutas que estão acontecendo naquele material. E a partir disso, eu consigo fazer um projeto seguro, na qual eu sei o que pode e o que não pode acontecer. Dando continuidade ao que Tiago já vem trabalhando aqui com vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre o círculo de Mohr, entender como ele funciona, para que funciona e como constituir ele. Primordialmente é importante a gente entender que o círculo de Mohr trabalha com tensões, então a gente vai continuar analisando tensões dentro do círculo de Mohr. Essas tensões elas são dispostas em um diagrama de corpo livre por vetores, por forças atuantes no corpo. Aqui nesse diagrama, por exemplo, a gente tem três tipos de forças. Vamos identificar quais são elas. A gente tem as setas vermelhas, que indicam cisalhamento. A gente tem as setas verdes, que indica que no eixo X a gente tem uma tração. E a gente tem as setas amarelas, que indicam que no eixo Y a gente vai ter compressão. Então a gente identificar três tipos de tensões. Quais outros tipos de tensões a gente vai ter dentro do nosso círculo de Mohr? A gente também vai definir um centro, que é o que a gente chama de tensão normal média, e a gente também vai ter uma tensão máxima e uma tensão mínima. Vamos focar em uma de cada vez. O centro ele é calculado
pela tensão em X, somado com a tensão em Y e dividido por 2. A partir disso, a gente define o centro do nosso círculo. Outra coisa que a gente também pode definir a partir de uma expressão matemática é o raio do nosso círculo, que vai ser dado pela raiz quadrada da tensão em X subtraído pela tensão em Y elevado ao quadrado, mais a tensão de cisalhamento elevado ao quadrado. A partir disso, a gente consegue traçar ângulos. Esses ângulos a gente chama de θP1 e θP2. Para além desses ângulos constituídos, a gente também vai ter uma tensão máxima e uma tensão mínima, que pode ser calculado sendo, respectivamente, a tensão máxima é a tensão de centro somado com o raio e a tensão mínima, a tensão de centro subtraído pelo raio. E a partir disso a gente consegue constituir um círculo de Mohr ideal que represente as nossas tensões representadas justamente anteriormente no corpo. Partindo agora para trabalhar com um novo conceito, a gente vai falar um pouquinho sobre concentradores de tensão. O que seriam concentradores de tensão? Uma forma muito didática de aprender sobre concentradores de tensão são as linhas de fluxo. As linhas de fluxo, como vocês podem visualizar aqui, elas representam justamente qual é o ponto de maior tensão, ou seja, o ponto que a tensão se concentra, concentrador de tensão. Como é que isso funciona? Imagine que a gente tem uma chapa, essa chapa ela tem um furo no seu centro e idealize em sua mente que linhas são passadas por essa chapa. Quando essas linhas passam pelo círculo, pelo furo, elas tendem a se moldarem ao furo. E isso faz com que gere um acúmulo de linhas nas extremidades do furo. Esse acúmulo é justamente o que a gente representa como um concentrador de tensão. Então aqui a gente tem, por exemplo, essa chapa sendo tracionada. E a gente consegue visualizar no software, né, simulado por nós, que, de fato, os concentradores de tensões nesse estado ficariam justamente onde as linhas indicam. Então essa é uma forma de você interpretar e de você conceituar o que seriam concentradores de tensão. Partindo para um âmbito mais focado na mecânica da fratura, a gente tem o surgimento de trincas. Vamos analisar uma questão aqui. Aqui a gente tem dois tipos de peça. Uma peça com entalhe, uma peça sem entalhe, né? Uma peça com arredondamento. Quando a peça ela tem um entalhe, ela tem uma ponta, ela é fininha. Então ali existe um concentrador de tensão muito grande. E isso pode fazer com que haja um surgimento de trincas. Quando você tem um arredondamento no lugar do entalhe, as linhas do fluxo de linha elas vão se adaptar melhor a esse arredondamento. Então evita-se que ocorra um surgimento de trinca, porque você tem a ausência de entalhe. Então essa é a diferença de uma peça com entalhe e sem o entalhe, com arredondamento. Você vai notar que a concentração de tensão ela vai ser muito menor na peça com arredondamento do que com a peça que possui entalhe. E aí, entrando nessa parte mecânica da fratura, a gente tem aí o surgimento de trincas. A trinca ela é uma patologia muito frequente em diversos âmbitos da engenharia, não só a engenharia mecânica, mas também a engenharia civil. A trinca ela é uma patologia muito concentrada. E a propagação da trinca ela pode causar deterioração do material de forma completa. Seja, por exemplo, num aço, né, numa chapa, em qualquer material em que ela se propague e gere um rompimento do material, uma ruptura do material, seja em âmbitos como a construção civil, quando o pessoal tem ali um concreto armado, por exemplo, e há uma oxidação, consequentemente vai se gerando o surgimento de trincas na parte interna do concreto e isso pode causar uma deterioração. Então, a trinca em si, ela é extremamente negativa. E aqui a gente traz alguns pontos do porquê ela é extremamente negativa. Entre eles, falha estrutural, perda de rigidez, falha por fadiga
e redução de vida útil. Então a trinca é algo a se evitar. Se a gente tem um entalhe, a gente está propício à trinca. Se a gente tem um material mais arredondado, a gente evita esse tipo de patologia e, consequentemente, evita concentradores de tensão. E aí a gente consegue adentrar agora num aspecto muito importante. A gente fala muito sobre propriedades mecânicas, sobre deformações, sobre esforços mecânicos atuando sobre um corpo. Mas como é que a gente visualiza isso na prática? Através de ensaios. Um desses ensaios é o ensaio de tração. No ensaio de tração, a gente vai ter justamente, né, o corpo sendo exposto a cargas que puxam uma extremidade, puxam outra extremidade. E a partir disso, a gente consegue visualizar onde esse corpo sofre maior tensão. Aqui a gente traz uma análise por elementos finitos, né? Então a gente consegue perceber o que? Vamos lá, vamos analisar essa simulação. Nas extremidades a gente percebe que existem os menores pontos de tensão acumulados. Então, que é justamente onde a carga está sendo aplicada. Então a gente está aplicando uma força em uma extremidade e aplicando outra força em outra extremidade. Esses são os pontos em que a tensão ela é menor. O que é que isso significa? Significa que se esse material for romper, não vai ser nesses pontos. Porque a tensão, o estresse, não está sendo concentrado nesses pontos. Conforme a gente discutiu na aula anterior, existe um espectro de cores, que vai do azul até o vermelho, sendo o azul o lugar mais tranquilo da simulação, o lugar onde a tensão ela é baixíssima, e o vermelho o lugar mais arriscado, o lugar que há uma probabilidade muito mais alta de acontecer uma ruptura. Nesse caso, a gente percebe que é no centro. Então, quando a gente está realizando um ensaio de tração e a gente expõe esse material a essas condições de forma que quer romper com esse material, o rompimento desse material vai acontecer justamente no centro. É onde ocorre um maior concentrador de tensão. Bom, e aqui a gente chega ao final da nossa aula. Espero que você tenha gostado. Confira nossas redes sociais. A gente está no Instagram, no LinkedIn e nos siga aqui no canal do YouTube. E até a próxima aula.